eu te peço perdão por pensamentos e palavras. Deus, eis aqui a tua filha, Senhor. Meu Deus, sabemos que ela já está em tuas mãos. Meu Deus, que ela não venha, Pai, falar, Pai, uma vírgula se não for da tua vontade. Eis aqui, Pai, o teu vaso, Senhor, disponível, Senhor, a ser usado por ti. Jesus, usa a tua filha, Senhor. Que esta palavra, Senhor, Pai amado, venha penetrar os nossos corações. Que esta palavra, Senhor, venha ser como um bolo espiritual. Meu Deus, que é aquele que entrou aqui fraco. Meu Deus, nós temos que vai sair daqui fortalecido pelo poder da tua palavra. Oh, Senhor, poderoso Deus maravilhoso. Senhor, porque sabemos, Pai, que a tua palavra é alimento. Jesus, a tua palavra é pão, meu Senhor, para as vidas. Meu Deus, e nós cremos, Pai amado, Pai, que tu já falou e vai falar com a tua igreja. Meu Deus, a tua igreja está com ouvido atento a ouvir a tua voz. Fala, Senhor, com o teu povo, através da vida, Pai, da tua serva. Oh, Jesus, obrigada, Pai, porque nós cremos, Pai. Meu Deus, que tu estás, Senhor, com a tua filha, e tu já usou, Pai, ela. E obrigada por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, irmãos e irmãs. Glória a Deus, glória. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Glória. Por essa oportunidade, hoje, 25 de dezembro, onde comemoramos o nascimento do Senhor Jesus, embora não tenha sido nessa data, a gente desconhece a data do nascimento do Senhor, mas para mim é uma honra estar no dia que comemoramos a vida do Senhor como homem salvador nessa terra, como Deus salvador, em forma de um menino Jesus. Eu peço, irmão, que abram aqui em Lucas, Evangelho de Jesus, em Lucas 1, 26. Vou ler aqui pelo celular, para ficar mais fácil. Lucas 1, versículo 26, que nos diz: E no 6º mês foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava: que salvação seria esta? Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamará o nome dele de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Amém? Pode sentar. Aleluia. Aqui em Lucas 1, o texto que acabamos de ler, fala sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria, que na ocasião era uma moça virgem, noiva. E o anjo que apareceu, o anjo Gabriel, lhe anunciou, que Deus a encontrou, Deus a chamou de agraciada, e
que dela viria o Salvador. E aqui descreve, né, a concepção do nosso Salvador, Senhor Jesus, o qual hoje nós, né, no mundo, comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. Hoje, no caso, Natal. E muitas das vezes, até nós, que somos cristãos, né, que sabemos da importância da vida do Senhor Jesus nessa terra, muitos de nós, no dia de Natal, ou falam, eu não quero comemorar, Jesus nasce todos os dias, ou diz, eu fico sempre triste no Natal porque eu perdi um ente querido e eu me lembro dele, ou uma mãe, ou um parente. Eu sei que essa data é muito triste, né? E outros podem pensar assim, é triste porque já está chegando, me lembro do final do ano, e aquilo que eu pensei que ia conquistar, não conquistei. E aí eu não me alegro na data. Ou penso, é uma data que eu nem comemoro, porque não foi nessa data que Jesus nasceu. Porém, nós vimos aqui em Lucas, ainda em Lucas 1, 47 e 46, o cântico de Maria, a que concebeu Jesus, né? Disse então Maria, a minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui ela, que concebeu Jesus, diz que o espírito dela se alegrava em Deus por ela conceber, né? O espírito dela pelo Salvador Jesus. Ela ali, ela viu a importância grandiosa, né, de quem ela ia gerar. Ela se alegrou nisso. O Salvador dela está vindo, ele veio, né? E nessa data, embora não seja a data certa, nós como cristãos precisamos aproveitá-la e aproveitar para evangelizar, aproveitar para mostrar que o mundo está focado nisso, muitas vezes presente, em comida, sim, mas é a nossa oportunidade também de ter uma brecha, uma abertura para chegar no parente e falar do Senhor Jesus e da importância da vinda dele nessa terra. E nós cristãos que ficamos tristes nessa data, muitos ficam, né, por algum motivo, como eu falei anteriormente, porque perdeu um ente querido, e aí se lembra dele, né, e dela nessa data, por causa de uma comida que lembrava que a pessoa fazia, que você venha tirar do foco esse sentimento. Porque Maria ali, ela era noiva, ela nem estava casada, e ela não ficou dentro dela preocupada com coisa alguma, no sentido, e agora? O que vai acontecer comigo? Entendeu? Não, ela falou assim, me alegre no meu Salvador. Então, que essa data, sempre que ela ocorrer na sua vida, você venha se lembrar do Salvador, né, que é o mais importante no Natal. Não é a comida que a gente come, não é a festa em si, mas sim a lembrança do que Jesus veio, se esvaziou, né, e se fez carne para salvar a humanidade. Eu vou falar sobre isso agora, sobre o plano de Deus, que foi concretizado através de Jesus. Em Mateus 1, 22 e 23 diz, nós lemos, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, dizendo, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que significa, traduzido, Deus conosco. E Isaías 7,14 é exatamente o versículo que fala, que Mateus colocou, que é, eis aí a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Então, aqui em Mateus, o versículo diz, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelos profetas. E o profeta Isaías disse essa palavra, essa profecia,
Mas essa profecia não veio dele, não veio de Isaías, veio do Senhor, da boca e saiu pela boca de Isaías. Isaías viveu, irmãos, 700 anos antes de Cristo. Antes de Maria conceber Jesus, aproximadamente 700 anos antes, Isaías pronunciou essa palavra, que ele viria através da Maria. E o que ocorre, que eu quero transmitir aqui para os irmãos através dessa palavra, que o Senhor, quando Ele fala na boca de um profeta, Ele vai cumprir. Então, se Deus falou a respeito da sua vida, algo que esse ano ainda, até esse momento, ainda não se cumpriu, não se preocupe. Não se preocupe, porque o que Deus fala através da boca dos seus profetas, Ele cumpre. Ele cumpre e Ele cumpriu. E é por isso que Mateus afirma que foi para se cumprir a palavra que foi falada pela boca do profeta, mas a palavra do Senhor, que saiu pela boca dele há 700 anos atrás. No caso. Então, Isaías profetizou e 700 anos depois se cumpriu. Por quê? Porque era uma palavra para a humanidade. Mas a promessa que Deus tem para você é uma promessa para você, é para o seu tempo. Para o tempo da sua vida aqui. Então, se Deus cumpriu uma palavra, que Ele disse através do profeta Isaías, 700 anos depois, Ele não vai cumprir na sua vida? Então, que você mantenha no seu coração a certeza que aquele que fala através da boca do profeta a respeito de alguma promessa a seu respeito, ele é fiel para cumprir também essa palavra. Não só essa palavra se cumpriu, mas também é que Isaías falou em Isaías 9, se os irmãos puderem abrir comigo lá em Isaías 9. Livro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 2, que nos diz: vou tentar ler aqui da Bíblia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam, como se repartem os despojos. Olha a alegria aqui. Porque tu quebraste o fogo que pesava, tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejam com o ídolo, e as vestes que rolaram no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para confirmar o fortificar em juízo e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E o zelo do Senhor dos exércitos fez isso através do Senhor Jesus. Ele cumpriu também essa palavra que saiu da boca do profeta Isaías a respeito de Jesus, e o nome dele, aqui afirma que o nome dele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Além desses profetas, Isaías, Miqueias 5,
2 diz: Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas saídas são destes tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui o profeta Miqueias está falando também a respeito de Jesus, que de Belém ele sairia. O profeta Miqueias também viveu cerca de 750 anos antes do Senhor Jesus vir pela Virgem, pela ser concebido aqui na terra. O Senhor Jesus, antes mesmo de ser concebido, ele é Deus, ele se esvaziou. Ele é o autor da criação. Ele estava no Gênesis criando todas as coisas. Ele é o verbo, a palavra, o ágio de Deus. E ele se esvaziou por nós, por amor, como diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você pode se perguntar aí, por que se cumpriu depois de 700 anos que esses profetas falaram sobre isso? Se cumpriu 700 anos depois, aproximadamente, porque chegou a plenitude dos tempos, o qual é citado em Gálatas 4,4, que é um mistério da vontade de Deus, a plenitude dos tempos. Gálatas 4,4 diz: Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei. Aleluia. Da lei de Moisés. A plenitude do tempo significa o momento ideal de Deus, o tempo kairos, o tempo de Deus, o tempo que Deus determinou para vir o Senhor Jesus na terra. O tempo que ele combinou a história, todo o cenário, posso dizer assim, para Jesus chegar e dali se espalhar através do Espírito Santo e dos primeiros cristãos no Evangelho na terra. E no tempo kairos de Deus, no momento exato e perfeito, que ele planejou desde a eternidade para a vida do Senhor Jesus. Não foi um evento aleatório, não foi um evento, por exemplo, achou uma moça obediente e pensou: eu acho que eu posso usá-la para o meu filho vir para a terra. Não foi desse jeito. Tudo estava planejado por Deus, tempo correto. Jesus veio exatamente no tempo determinado por Deus. Ou seja, não é diferente na nossa vida. O tempo correto, determinado por Deus, da sua vitória, do propósito de Deus para a sua vida, já está determinado. Aleluia! Você tem promessas, você tem, a não ser que você abra mão disso e rejeite. Mas se você continuar no caminho do Senhor, continuar perseverando no Senhor, o tempo kairos de Deus na sua vida também chegará. Com certeza outros tempos kairos já aconteceram na sua vida. Com certeza, como o irmão aqui veio, deu testemunho dele, que outrora ele bebia cachaça, e veio o tempo de Deus. Com certeza, através de alguém da família dele, ou talvez os pais ou a mãe, ou ele mesmo quando visitava uma igreja, Deus falava para ele: Deus vai te libertar, Deus tem uma grande obra. E Deus cumpriu na vida dele. Aleluia. Então, o tempo de Deus, ele cumpre realmente. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque é final do ano. No final do ano, todo mundo vai fazer aquela análise: não veio a vitória que eu pensava que ia conquistar esse ano, não aconteceu o que eu pensei. Entendeu? Então, assim, o tempo de Deus para cada coisa é determinado e perfeito. Não é o nosso tempo, é no tempo dele. Quando chega na hora certa, na plenitude dos tempos. Eu vou explicar um pouco melhor aqui que é a plenitude do tempo, o qual o Senhor Jesus veio na terra. Então, aqui em Gálatas fala, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei.
O tempo Kairos é o tempo ideal de Deus. Então, aqui, a plenitude de tempo, ela tinha um contexto histórico. Qual era esse contexto? Deus preparou o mundo, a ocasião, o ambiente para a chegada de Jesus. O Messias usava fatores histórico-culturais da época. Um dos pontos que influenciaram nessa plenitude do tempo foi a paz de Roma, né, do Império Romano. Estava num momento de paz no Império Romano, não havia guerras nessa ocasião. Roma tinha feito várias já obras de infraestrutura, havia muitas estradas para te levar para um lado e para o outro, você poderia viajar através dessas estradas, dessa infraestrutura já construída, já naquela época. Outra coisa que influenciou muito, né, que determinou, né, também, que Deus permitiu, claro, o tempo Kairos dele, a língua comum. Naquela época, hoje, a língua mais universal que nós temos é o inglês, né, e muitas vezes o espanhol. É uma das línguas mais universais. Naquela época, naquelas regiões, a língua que era considerada universal era o grego. Então, isso facilitaria muito para espalhar o Evangelho para outras nações, outros povos. Né? E outra era a expectativa judaica, né? Estava sobre a lei de Moisés e eles esperavam também a cumprir a promessa da chegada do Messias entre o povo judeu. O propósito objetivo de Deus de enviar o seu Filho neste momento específico foi para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei e lhes conceder a doação como filhos. É o que está escrito em Gálatas 4, versículo 5. Em Efésios 9, revela o mistério da sua vontade. O versículo diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu consentimento, que propusera em Cristo. Isso fica em Efésios 1, 9. E aqui eu destaquei aqui como título, né? Também, sobre o título, o plano revelado. O mistério da vontade de Deus não significa algo incompreensível, mas o plano de Deus que esteve guardado por eras, que agora foi revelado em Cristo. A revelação aconteceu por meio do Evangelho e também através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Então, toda essa infraestrutura, o tempo de Roma, que estava, que eu posso dizer, não é que influenciou, mas que ajudou, né? Foi bem um tempo que ajudou na propagação do Evangelho. Né? Porque se tivesse acontecido antes, ia ter dificuldade para viajar de um lado para o outro. Jesus também teria mais dificuldade para ele sair de um ponto ao outro. A língua também, né, para se espalhar o Evangelho foi mais fácil também, e até para se escrever, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Chegou até nós por causa disso. Né? Então, assim, hoje nós temos aqui a Bíblia, o Novo Testamento, e às vezes a gente tem vários exemplares em casa, e às vezes a gente não tem ideia do valor que tem essa Bíblia, né? A gente não tem ideia do valor que tem essas palavras impressas, fáceis na nossa mão. E não sei porque eu estou dizendo isso, mas tem muitas nações hoje que não podem segurar a Bíblia na mão. A pessoa não pode, porque ela pode ser morta se ela for encontrada com essa palavra na mão. Então, que nós possamos valorizar a Bíblia, porque ela é a palavra viva que nós acabamos de ler, cumpre promessas, está aqui tudo o caráter de Deus, o caminho do Senhor Jesus, explícito, o caminho que leva à salvação, colocado nesses livros, testemunhos, né? Como o livro de Lucas. Lucas, ele escreveu através dos testemunhos daqueles que viram isso acontecer.
e através do Espírito Santo, esperado pelo Espírito Santo. No versículo de 10 de Efésios 1, nos diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então, assim, esse versículo aqui aponta claramente também que a plenitude do tempo, ela é um ponto de convergência, né? Um ponto que serve, é um mistério de Deus, um propósito de convergir, de unir, né, todas as coisas em Cristo. A dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. O próprio Jesus disse que ele, depois de morto, se levantaria, quando ele se levantasse na terra, ele atrairia todos a ele. E o Senhor Jesus atraiu, nos atrai, né, através do Espírito Santo, da palavra da verdade a ele. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a unidade em Cristo. O plano de Deus é restaurar, reunir toda a criação, a humanidade, judeus, gentios e o cosmos, né, sob a autoridade do Rei do Senhor Jesus. Tudo encontra significado, plenitude, completude nele. Então, meus irmãos, não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outra ferramenta onde você pode encontrar plenitude, completude. Só Ele pode fazer isso, essa convergência, esse completo na sua vida. O Senhor Jesus, ele veio para trazer, né, esse resgate das nossas almas, resgate do que foi perdido. Porque, através do pecado de Adão, nós ficamos separados de Deus. E o Senhor Jesus veio para nos resgatar. Outro ponto. Vimos aqui a soberania de Deus sobre o tempo e a história, garantindo o seu propósito eterno, seja cumprido no seu devido tempo. O propósito de Deus sempre cumpre no seu devido tempo. Não adianta a gente ficar ansioso, por isso mesmo o Senhor disse: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque quando chega o tempo do Senhor cumprir, o Senhor dá vitória, né? O Senhor dá vitória, e você vê que naquele tempo, aí você mesmo pensa, você sente que é a plenitude do tempo da sua vida, você mesmo fala: é a hora certinha mesmo que isso chegou. Está na hora certinha mesmo. E eu pensava, entendeu? Então, assim, para a gente, não só no tempo, na vida de Jesus, quando ele foi concebido, que foi plenitude do tempo, mas na nossa vida também. Deus tem uma plenitude de tempo para cada um de nós, né? Onde tudo vai cooperar. Essa palavra que eu estava tentando encontrar, não estava conseguindo mais ninguém. Onde tudo vai convergir, onde tudo vai cooperar e vai realizar o que Deus falou para você através da boca de um profeta, através de uma leitura que você leu, através de um louvor que você ouviu, Deus falou contigo, através do Espírito Santo que falou diretamente contigo, a respeito de alguma promessa, a respeito de algum propósito. Então, não se entristeça nesse final do ano, lembra, né, a palavra de Deus fala, para a gente guardar, né, lembrar, recordar o que traz esperança. Então você pega aí as promessas e fica recordando elas, passa aí a limpo diante de Deus e fala: Senhor, estou aguardando a minha plenitude do tempo. Estou aguardando o momento do Senhor cumprir essas promessas na minha vida, e eu creio que quando eu for cumprir, será pleno e tudo vai cooperar para que isso aconteça. Aqui a irmã Maria, ela cantou o louvor, e antes de ela cantar, ela falou: tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Por quê? Nós acabamos de ler aqui que ele convergiu tudo nele. Ele colocou tudo nele. Então, tudo que nós precisamos está nele. Não conseguimos encontrar em outro lugar. Não conseguimos encontrar nos prazeres do mundo,
Não conseguimos encontrar em realizações, nem no dinheiro, nem na alegria de uma festividade de Natal, né? Naquela mesa farta. Não é ali que você vai encontrar. É no próprio Senhor Jesus, o dono da festa. Ontem eu estava lembrando, eu fiquei cansada. Vou abrir parênteses aqui. Eu fiquei muito cansada, eu estressei todo mundo lá em casa. Para mim não era Natal, não, porque eu estressei todo mundo. Então, por quê? Fiquei muito cansada. Eu estava com algumas tarefas lá em casa para fazer, e comida, e ceia, né, de Natal. Aí eu lembrei de Marta. Na hora que a gente for orar para o Natal, que a gente ora meia-noite, aí eu lembrei de Marta. Eu falei, hoje a gente foi só Marta. Aí paramos agora um minutinho, agora para ser Maria. Ficamos atarefados, fazendo a comida de um lado para o outro. Né? Podemos fazer isso, mas ao mesmo tempo, ao invés de ficar fazendo as coisas se estressando, a gente pode fazer essas coisas ouvindo uma palavra na televisão, ouvindo louvor, bota um fone enquanto está fazendo, ou em oração. Entendeu? Porque a gente sabe que é necessário também fazer, mas a gente pode estar também ligado em Deus durante todo esse processo aí de tarefas no nosso dia a dia. E eu peguei isso aí como exemplo de ontem, porque eu senti na pele isso. Né? Porque se eu estivesse ligada lá em oração enquanto eu estava fazendo as coisas, eu não ia me estressar tanto. Então a gente precisa estar ligado como Maria. Ficou a Maria, irmã de Marta, ficou aos pés de Jesus ouvindo ele, as palavras dele. Possamos também estar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o que ele tem para dizer, aguardando o tempo dele para nós, o tempo de cumprir as promessas dele e nos alegrando como a Virgem Maria, a mulher que concebeu o Senhor Jesus, ainda virgem. Né? Depois disso, ela, no capítulo 2, você pode encontrar lá. Eu vou até abrir aqui rapidamente, não querendo me prolongar. Mas o capítulo 2, eu acho um versículo muito lindo, que é o capítulo 2, versículo 11, que diz: pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa palavra aqui é o anjo que falou aos pastores, quando José chegou lá com Maria teve um bebê, que é o Senhor Jesus, e tinha os pastores no campo, os seus animais, e o anjo apareceu e falou que Jesus tinha nascido. E ele falou dessa forma, foi na cidade de Davi. Qual cidade de Davi? Aquela que Miqueias, o profeta Miqueias falou. 700 anos antes que Belém viria o Salvador. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Senhor, que é Cristo, o Senhor. E aqueles pastores correram e foram ver lá o Jesus na manjedoura, junto com a sua mãe e com José. Sabemos que depois disso, Jesus teve uma vida comum com seus irmãos. Maria e José constituíram a família completa, com outros filhos, qual ela concebeu. E Jesus cresceu, mas Jesus estava no propósito. Jesus, ele não desistiu. Jesus, ele tinha autoridade de abrir mão de tudo isso. Se o Senhor Jesus, ele se humilhou, se fez carne, veio em forma de uma criança, nasceu, se esvaziou, se fez carne e habitou entre nós, como está escrito em Isaías, o Emanuel, o Deus conosco. E ele abriu mão de tudo isso por nós. Então, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque todo o sacrifício ele já fez. Todo o sacrifício, ele já começou desde o início. Nascendo e sendo colocado numa manjedoura. Então, desde o início, houve sacrifício por parte do Senhor Jesus, quando ele se esvaziou, veio, deitou numa manjedoura.
lugar que é para alimento dos animais. Mas estava lá, limpinho, foi colocado, porque não tinha lugar, né, devido ao decreto de César. A cidade estava lotada. Depois vocês podem ler o capítulo 2, o motivo, porque ele nasceu e foi colocado na manjedoura. Teve um motivo por isso. E tudo isso Deus sabia. Tudo isso Deus já tinha determinado que ia acontecer. E o Senhor Jesus cumpriu. E na cruz do Calvário ele falou: está consumado, está completo. Cumpriu todas as coisas que Deus ordenou a ele. Então que possamos também ser obedientes, né, diante de Deus, para quando a gente chegar diante do Senhor, falarmos, termos, né, o coração livre para dizer: Senhor, completei também, como o apóstolo Paulo falou. Completou, né, a corrida, guardou a fé. Então, possamos estar guardando a nossa fé e nos alegrar aí no final do ano. Amém, irmãos? E essa é a palavra que eu tenho aqui para os irmãos, para a meditação. Que o Senhor Jesus é o maior tesouro que foi colocado aqui na terra. Ele é o maior tesouro que foi colocado. A maior vida que nasceu aqui na terra foi o Senhor Jesus. E ele, mesmo sendo o maior de todos, se humilhou para que possamos ser adotados por ele, possamos receber a herança com ele. Ele dividiu a herança dele conosco. Somos coerdeiros com ele. Então, que possamos valorizar essa herança, não olhar para trás, não desviar do Senhor. E quando a tristeza vier, você lembrar do que te traz esperança. Lembrar que o Deus de promessa cumpre. Como a Letícia cantou aqui, né? Já está aberto aqui o mar, né? Já está aberto o caminho. O caminho Deus já determinou, já abriu. E se você continuar nele, você vai, com certeza, receber tudo do Senhor Jesus, que Ele separou especialmente para você nessa terra. E aqui eu agradeço aqui a oportunidade. Aleluia! Igreja, que Deus continue abençoando a irmã Zimara, o ministério dela. Amém. Cada um tem o seu jeito de pregar, a sua forma. Aleluia. Ela já prega mais detalhada, devagarinho. Outro já prega mais rápido, porque Deus não faz ninguém igual. Amém. A antiga igreja dela era professora da escola dominical. Amém. E que Deus continue abençoando ela, a casa dela, a família. Tem sido uma bênção aqui no nosso ministério também. E eu gostaria de convidar aqui o nosso diácono, Diego, em nome de Jesus. Não vou demorar a igreja, já é 9 horas. O nosso diácono, né? Diogo, de hoje em diante, ele e a família dele, a esposa dele não pôde estar porque está enferma, mas ele e a família dele a fazer parte desse ministério. Glória a Deus! Amém? Quem aceita ele aqui? Glória a Deus! Amém. É uma bênção do varão. Amém? Vamos orar por ele. Em nome de Jesus, para sair de pé. Está orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui se encontra, Senhor, o teu filho amado, a qual, Deus amado, vai fazer parte para esse ministério, dessa casa. E para isso, meu Deus, é uma alegria para nós. Senhor, continua usando ele, Pai, como o Senhor tem usado. Ele, a casa, a família dele, os filhos, a esposa dele, Senhor, visitando ela nesse momento. Olha por terra, meu Deus, toda enfermidade. Envia lá, Senhor, o anjo da cura, vai curando, Senhor, vai desinflamando todo o mal, Senhor. Eu profetizo a cura, Pai, da sua filha, Senhor, esse casal, Pai, que dá fruto para o seu reino. Nós entregamos, Pai, esse casal nas suas mãos. Abençoa ele, a casa dele, a família dele, Senhor. Oh, meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
mais um soldado americano. Aleluia! Uma alegria para nós. Amém? Vamos ouvir o anúncio, a hora não espera. Em nome de Jesus. Igreja ali, está ali o quadro, eu boto o nome das pessoas que vai pregar, todo mês eu coloco. Amém? E quando nossos irmãos assim for trazer a palavra, o nosso dever é interceder por ele. Amém? Porque aí chega um irmão, tipo, o Luan está começando agora a ter oportunidade. Se a gente for chegar e for falar alguma coisa, vai ficar tímido. Nós temos que incentivar ele trazer a palavra. Daqui a pouco desenvolve que ninguém segura mais. Amém? É assim mesmo. Glória a Deus. Então que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Você que está aqui nos ajudando. Aleluia, que Deus te abençoe. E agora vamos ouvir aqui o anúncio em nome de Jesus. Amém, igreja? Palavra abençoada, irmã Zimara. Direto do trono para os nossos corações. Amém? Domingo temos culto de adoração no nome do Senhor. E terça-feira, né, os visitantes estão aqui. Terça-feira, igreja, temos consagração pela manhã. À noite, na terça, temos culto de oração. E a gente, no dia 31, no dia 1º, a gente vai estar aqui na igreja. A igreja vai abrir, né, os irmãos que quiserem, os visitantes quiserem estar conosco neste dia. Semana que vem, né? Em nome de Jesus, o irmão que tiver, né, não tiver nada na sua igreja, que quiser estar aqui conosco, né, nós fazemos o culto todo ano. Então a igreja vai abrir, vai ter o culto em nome de Jesus Cristo. Igreja, o culto vai começar às 8 horas, tá? 8 horas o culto do dia 31 para o dia 1º. Vai começar às 8 horas. Amém? Deixa eu ver se eu esqueci. A gente vai ter nossa festividade dia 16 e dia 17. 3 anos desse ministério. Vai ser uma sexta e vai ser no sábado. Vai ser em janeiro. Né? Esse ministério ele faz aniversário dia 13. Né? Mas o dia 13... caiu uma terça-feira, se eu não me engano. Então o pastor colocou para o dia 16 e dia 17. Em nome de Jesus Cristo. O cartaz já está pronto, vou jogar lá no grupo. E o pastor sentiu o desejo, igreja. Não foi eu. O pastor sentiu o desejo. Né? Eu botei lá no grupo. Né? Alguns irmãos colocou o nome. E para fazer a camisa, né, da nossa festividade. Os irmãos que quiserem, né, em nome de Jesus Cristo. Tem muito irmão, né, que não está no grupo. Eu estou falando isso porque tem muitos irmãos que não estão no grupo. E os irmãos que quiserem a camisa, fala comigo, em nome de Jesus Cristo, né, porque a obra, né, temos que fazer perfeita para o Senhor. Não é para pastor, não é para missionária de ninguém, mas é para o Senhor. Tudo tem que ficar bonito para o Senhor. Né, porque é tão bonito vir uma igreja nos visitar e ver a perfeição da casa do Senhor através de nós que, né, estamos fazendo com perfeição. Amém? Então os irmãos que quiserem, dos outros também, os irmãos aí que estão nos visitando, sentir o desejo no coração de fazer a camisa, amém, tá? Em nome de Jesus Cristo. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Peço a igreja de pé. Eu convido aqui o Fabiano, que é o nosso orador abençoado. Aleluia. Glória. Me atende, irmãos, a noite do Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno, Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai querido, pelo mais um culto abençoado, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, de cada visitante que entrou por essas portas, ó Pai. Eu creio, ó Pai querido, que essa noite, ó Pai querido, estamos levando, ó Pai querido, a nossa bênção, a nossa vitória para o nosso lar, ó Pai. Acoberta a nossa vida com teu sangue, com as suas mãos, ó Pai. Guarda a nossa casa,
a nossa família, ó Pai querido. Nos leva, ó Pai querido, embaixo das suas mãos, Pai, guardando e livrando, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, desde terça-feira também nós temos culto aqui de oração. Os cultos de oração têm sido uma bênção. Amém? Está todo mundo convidado para os cultos de terça-feira, porque tem pouca gente, né? Terça-feira tem mais quinta e domingo, mas terça-feira tem sido uma bênção o culto. A presença de Deus também tem sido muito forte. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Aquele que crê, diga amém.